Abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 5 em diante. Nós vamos ler esse texto, um texto riquíssimo, que diz assim: então ele disse: qual de vós terá um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe servir. Se ele respondendo de dentro disser: não me incomodes, a porta já está fechada e os seus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar pães. Digo-vos que ainda que não se levante e dar-lhe pão, porque o seu amigo se levantará todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que lhe precisar. Por isso vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe, e que busca, acha, e que lhe bate a porta, abrir-se-lhe-á. Qual pai que dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito àqueles que lhe pedirem. Amém, queridos? Irmãos, esse texto, ele é um texto riquíssimo, e nos mostra sobre a generosidade de Deus, do nosso Pai. E uma das coisas que nós precisamos aprender acerca do reino de Deus. O reino de Deus, nós sempre falamos sobre isso aqui, ele é um reino estabelecido por princípios. O que estabelece o reino de Deus e que estabelece a vida espiritual de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, são princípios que nós aplicamos na nossa fé. A fé, ela não é algo irracional, ela não é algo que funciona de qualquer forma. Não, a fé genuína, ela é baseada em princípios. E Jesus começa a mostrar algo acerca da fé para nos ensinar muito. Por exemplo, ele mostra para os judeus uma fé genuína usando uma cananeia. Tudo que um judeu não deveria ser na vida era um cananeu. O cananeu era um povo terrível, idólatra, um povo mau. E os cananeus era tudo que um judeu nunca deveria ser. E Jesus pega uma medida como uma mulher cananeia para ensinar a nós e ao povo judeu como que uma pessoa deveria ter fé. E ele pega uma mulher que chega ali e se humilha diante dele, desce diante dele, clama, até Jesus olhar para ela e dizer para ela: mulher, seja feita conforme a tua fé. E na mesma hora, a filha da mulher foi liberta. Jesus vai usando um soldado romano, que não tinha muito a ver com espiritualidade, tinha a ver com guerra, com batalha, para nos ensinar acerca da fé. Um homem que chega a Jesus e dizendo: olha, meu criado está terrivelmente doente, mas o Senhor nem precisa pisar lá, só basta o Senhor liberar uma palavra e meu servo será curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo a esse servo: vem para cá, ele vem, digo outro, vai para lá, e ele vai. Então o Senhor não precisa nem se incomodar, o Senhor só libera uma palavra e assim será feito. E aí Jesus olha e diz assim: nunca achei tanta fé em toda Israel. Um centurião romano, ensinando aos sacerdotes, ensinando ao povo acerca da fé. E eu quero dizer para você que Jesus estava mostrando o nível de fé que esse povo estava vivendo, e que tipo de pessoas, e que tipo de lugar que ele estava encontrando fé.
em lugares que nós menos imaginaria ser encontrado. Em um soldado, um capitão romano, em uma mulher cananeia. O que nós precisamos entender, quando Jesus diz: se esses aqui não clamarem, as pedras clamarão. Nós, como igreja de Jesus, precisamos entender que Deus tem um propósito para cada um de nós. E dentro desse propósito que Deus tem para cada um de nós, Ele espera achar uma fé genuína em um ambiente onde a palavra é liberada e ministrada. E muitas vezes essa fé será encontrada em outro lugar, se nós não correspondermos à expectativa de Deus. Gosto muito do 2 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 9, que diz assim: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é completamente dele. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Para quê? Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é completamente dele. Então, nós precisamos entender que há uma expectativa de Deus em realmente se revelar a nós, a encontrar em nós esse lugar onde Ele possa liberar aquilo que a terra precisa, aquilo que o mundo precisa. Eu e você somos essa expectativa de Deus acerca daquilo que Ele quer liberar, porque nós estamos aqui falando o Seu nome, estamos orando, estamos lendo a Sua palavra, estamos cultuando. Então esse é um ambiente onde essa fé deve ser gerada e produzida. Senão nós podemos fazer como aqueles que buscavam a fé, e Jesus dá exemplo em lugar onde a gente menos esperava, usar uma cananeia ou um centurião romano para nos ensinar acerca de fé. Eu prefiro aprender pelo meu relacionamento com Deus. E você? Então Jesus está nos ensinando aqui acerca de 3 coisas importantes. Diga comigo: pedir. Não ouvi? Pedir, buscar e bater. Vamos repetir junto? E bater. A primeira coisa que nós precisamos entender é que há coisas que os nossos amigos não vão poder nos dar, que você não vai ter como pedir para um amigo. Há coisas que você não vai ter como pedir para um pai, para uma mãe, para um pastor. Há coisas que só Deus pode nos dar. E Ele está dizendo para você aqui: pode bater, bata, porque se você peça, porque se você pedir, você vai receber. Nós somos resultado daquilo que nós pedimos ao reino de Deus. A nossa convicção com Deus, a nossa intimidade com o Pai, ela precisa nos mostrar que existe um Deus generoso que está muito interessado em nos abençoar e nos conduzir. E por isso nós precisamos aprender a ter uma caminhada de fé usando esse ambiente de pedir. Você já viu alguém falar assim? Tem gente que só pede, só pede, só pede. Você já viu essa frase em algum lugar? Pode dizer assim: eu posso pedir, porque papai tem prazer em me dar. Sim ou não? Você pode pedir, porque você tem um pai que é generoso e que tem prazer em te dar. Ele está dizendo assim: olha, se os pais de vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas àqueles que lhe pedirem, quanto mais eu, Pai do céu, não vou dar coisas melhores para vocês. Então nós precisamos primeiro ter essa visão acerca do Pai, de que Deus realmente tem prazer em atender aquilo que nós pedimos. O que é que você precisa? Então aquilo que você precisa entender que você tem um Pai generoso demais, que há generosidade no coração de Deus e há prazer no coração do Pai em abençoar os seus filhos. Não é pecado pedir, irmãos. A gente às vezes olha alguns pontos teológicos, né, que a gente precisa ter muito cuidado.
Então eu e você temos um Deus e um Pai que tem prazer em ouvir o nosso pedido. Você já pensou, você ser pai e saber que seu filho precisa de algo importante para ele, e que você é a pessoa que ele pode contar? Você fica triste ou feliz? E se você puder ajudar, você ajuda ou não ajuda? Ajuda. Se eu e você temos prazer em ajudar os nossos filhos, prazer em abençoar, você imagine que prazer o nosso Pai Celestial não tem em nos abençoar. Então quero dizer para você, peça. Você está precisando receber algo de Deus? Alguém está precisando aqui? Só uns dois estão precisando. Alguém está precisando receber algo de Deus aqui? Diga amém. Então você pode pedir. Quantas coisas, eu me lembro, eu aprendi isso muito cedo, quando eu me converti, no ano de 95, eu li um livro que na época era o auge, a Quarta Dimensão, o primeiro livro que eu li, Quarta Dimensão, do pastor Po Yong-Chu, e aquele livro me impactou, porque eu não tinha essa visão de Deus, e ele contando das suas experiências, daquilo que ele precisa, quando ele começou o ministério dele, lá andando numa bicicletinha, né? Depois se tornou o pastor da maior igreja do mundo. Começou lá embaixo, e ele chegou a esse ápice, porque ele descobriu uma chave na vida dele, que tinha alguém interessado naquilo que ele precisava, alguém que ele podia pedir. E quando eu li aquele livro, eu falei, uau. Então minha maior crise, vocês, já contei esse pecado para vocês, é que eu era burro com B maiúsculo, né? Meu Deus, eu era muito burro, tinha muita dificuldade de aprender as coisas. Eu reprovei 2 vezes no primeiro ano. Você acredita nisso? Todo ano eu só passava na rabada, na cola, colava muito. Jesus, eu colava demais. Jesus, você me perdoou, já pedi perdão, mas eu colava demais para passar, eu era muito burro mesmo. Então quando eu me converti, eu li lá em Tiago, a Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que pode dar liberalmente. Quando eu entrei, falei, Deus pode me dar sabedoria? Eu posso deixar de ser burro e virar um cara inteligente, vou pedir sabedoria. Comecei a jejuar e orar, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Irmão, daqui a pouco eu fui me tornando uma pessoa inteligente. E hoje muitas pessoas me conhecem como uma pessoa inteligente. Eu recebo elogio de muita gente, pastor Glaucio, o senhor é um homem muito sábio. Esse dia eu atendi uma pessoa aqui, aí ela falou assim, eu procurei o senhor porque eu acho o senhor um homem muito sábio. Eu falei, uala, porque para quem se achou burro a vida toda, isso é uma coroa na cabeça, isso é um consolo. E eu sabia que eu de mim mesmo, eu não poderia produzir a sabedoria, não tinha um amigo que pudesse produzir a sabedoria em mim, meu pai e a minha mãe não podiam me dar essa sabedoria, mas eu descobri que eu tinha um pai lá em cima, sabe, que estava interessado em me dar aquilo que eu precisava, e da medida que eu comecei a buscar essa sabedoria, ele foi me dando sabedoria. Eu tinha muito medo de falar na frente, irmãos. Toda vez que eu tinha que apresentar trabalho na frente, minha nota era garantido, 0 com Z maiúsculo. Ninguém fazia eu apresentar um trabalho na frente. E eu comecei a dizer, Jesus, tira essa timidez de mim, tira esse medo de mim, né? E aí Jesus foi tirando o medo de mim. E aí eu vi as pessoas pregando, eu disse, meu Deus, que legal, será que um dia eu vou ter coragem de falar daquele jeito? E comecei a falar, Senhor, me dá sabedoria e revelação da tua palavra, me dá o dom da palavra, me dá dom de discernimento. E comecei a buscar, daqui a pouco eu estava pregando. Hoje eu não tenho mais vergonha de falar. Já cheguei a pregar para 6.000 pessoas em um lugar só. Já preguei em congressos algumas vezes. Já preguei em outros estados. Porque tudo isso veio a partir do momento que eu entendi que tinha um Deus que podia me dar aquilo que eu não tinha. Tem coisas que você não tem e que você tem vontade de fazer, e você fala assim, eu nunca serei capaz de fazer isso. Eu digo para você, você será capaz a partir do momento que você entender que tem um pai que quer te fazer capaz daquilo, que você é dependente. Quando você entender que tem um pai querendo te capacitar
e te habilitar naquilo que você se sente incapaz, meu Deus, é maravilhoso. Então aquilo que você precisa, aquilo que você tem um desejo de alcançar, existe um pai que está dizendo para você: me pede, porque se você me pedir, eu vou te dar. Deus pode nos dar coisas e fazer coisas em nós que ninguém nessa vida vai conseguir fazer. O que é que você precisa? O que é que você tem vontade de fazer que você se acha incapaz, inadequado? Aquilo que você se sente incapaz, inadequado, aquilo que você precisa. Existe aqui um homem que estava passando uma crise e que nos ensinou uma chave, falando sobre ser importuno em algumas coisas. Eu me lembro que eu jejuei e orei 1 ano pedindo sabedoria e revelação. Eu jejuei 2 coisas que eu jejuei 1 ano. Um foi pedindo sabedoria e revelação, e o outro foi para casar. Então eu entendi que aquilo que eu preciso para determinar a minha vida provém de Deus. Em algumas coisas eu preciso realmente ter essa habilidade de pedir. Tem coisas que eu peço hoje, Ele está dizendo: pedi 2 vezes, por que disse só 1? Por que tão incisivo no pedir? É porque tem coisas que você tem que continuar pedindo. Não é que Deus não queira te dar, Ele quer ver se você realmente quer. Porque tem coisas que nem tudo que a gente pede, a gente precisa. Sim ou não? E nem tudo aquilo que a gente pede e recebe, a gente dá valor. É ou não é? Aí, alguém me ajudou aí. Valeu, garoto. Até que enfim apareceu um crente. Então você, às vezes, você que é pai, às vezes você compra algo tão caro para uma criança, e amanhã o que é que ele faz com o brinquedo? Brinca no primeiro dia e depois não dá valor. Então tem coisas que Deus não nos dá porque você pode não dar valor. Aquilo que você realmente paga um preço caro, você passa a dar outro valor, sim ou não? Então a gente precisa pedir realmente com aquele sentimento de quem quer receber. E alguém que tem fé para pedir e esperar que vai receber. Acreditar. Deus disse: peça, que você vai receber. Mas Ele não diz só peça. Segundo a palavra, Ele diz: bata. Diga aí, bater. Senhor, me dá. A porta está fechada. Tem algumas coisas que as portas estão fechadas. Algumas coisas que você vai pedir, você não vai achar com facilidade. Você precisa ter persistência naquilo que você está buscando. Entenda, tem orações que você vai receber ela muito rápido, a resposta. Mas tem oração que você vai ter que... Quantos de vocês têm uma oração que você ora mais de 10 anos aqui? E não aconteceu ainda? Eu tenho uma oração que eu estou orando já há mais de 15 anos. Tem delas que já virou reza. Porque toda vez que eu oro, eu repito elas. Só falta fazer 1/3 de algumas orações que eu faço, porque é direto a mesma coisa. Acho que Deus até, de novo, meu filho, eu digo de novo. Enquanto o Senhor não me der, eu não vou parar de bater. Se o Senhor quer me dar, eu não sei. Mas então, como eu não sei se o Senhor quer me dar ou não, vou continuar pedindo, até o dia que o Senhor me disser que não vai me dar. Então nós precisamos acreditar naquilo que nós pedimos, mas com essa visão de que Deus é generoso e quer nos dar aquilo que nós precisamos. Tudo que você precisa está à disposição do reino de Deus. A Bíblia nos fala sobre algumas coisas que nós, principalmente nós como líderes, como pessoas chamadas por Deus, precisamos buscar. Você sabia que até para ser líder, a Bíblia fala sobre o espírito de liderança?
até para você fazer as coisas com excelência. Eu tinha uma crise na minha vida, gente, eu era especialista em quebrar as coisas. Parece que a minha mão era vazada. Mas, gente do céu, eu entrava em crise, eu chegava a chorar de tanto que eu quebrava as coisas, tão fácil. Tive que orar por isso. A Bíblia fala, por exemplo, que havia sobre Daniel o espírito de excelência. Então existe uma excelência que você faz no processo natural, mas existe um espírito de excelência que provém do alto. Aprender a fazer as coisas debaixo de excelência, isso também é espiritual. A Bíblia diz que existia sobre Daniel um espírito de excelência. Que Deus nos conceda um espírito de excelência. Fazer tudo com excelência. Quando você entende que você está debaixo de uma atmosfera espiritual e aquilo que você precisa está à sua disposição, você não vai deixar de pedir e de buscar. Eu me lembro, uma vez eu estava assistindo um filme, Nada a Perder 2, da Edir Macedo. Alguém já assistiu esse filme? Cara, esse filme é um filme assim que faz qualquer líder sair da cova e virar leão. E uma das coisas que me marcou muito, que foi um período que veio um incidente atrás do outro. Ontem eu preguei ontem sobre pressão espiritual, pressão ministerial. Ontem à noite estava pregando na nossa igreja, no pastor Emerson. Eu falei sobre pressão espiritual. E ele estava vivendo um momento de muita pressão espiritual sobre a sua vida, muita pressão. Tudo estava errado, caiu um prédio em São Paulo, os líderes abandonaram ele, houve aquele negócio da santa lá, o pastor chutando a santa. Gente, 40 processos foram liberados para ele naquele ano, 40 anos num processo. E aí, ele vai para a janela, essa cena me marcou muito, e ele fala assim: se eu não acreditasse que Deus existia, eu ia tirar minha vida agora, eu ia dar um tiro na minha cabeça. E aí a mulher dele chega lá, porque por trás de um grande homem sempre existe uma grande. E a mulher dele chama ele e fala: não faça isso não. Começa a aconselhar ele, a orar com ele, tudo. E aí ele olha para fora e ele tem uma revelação de Deus. Ele entendeu que ele precisava ir lá para o Egito, lá para o Monte Sinai, aonde Moisés tinha recebido os 10 mandamentos. E ele pega os 40 processos e vai para lá. Chega lá, ele pega os 40 processos, bota em cima de um altar lá e toca fogo nos processos tudinho. E ele fica lá. E quando é um dia, à noite, eles estão na montanha, lá em cima do monte, ele começa a olhar para o céu, e o céu está inundado de estrelas. E ele fala assim: eu agora posso ver as estrelas como Abraão viu. E ele desce e implanta as grandes catedrais no Brasil. Multidões começam a vir. O que você e eu pensamos acerca de como ele faz é problema nosso. Funcionou para ele. Então são pessoas que entendem que a resposta daquilo que elas precisam vem de Deus, e que nós temos essa liberdade de pedir e de bater. Você precisa bater. Se quer romper algumas coisas na sua vida, você precisa ser persistente. Às vezes você começa a jejuar, com uma semana você para porque você não recebe. Algumas coisas você precisa ser persistente naquilo que você busca. E você precisa acreditar na oração que você faz. E você precisa acreditar na generosidade de Deus. Porque senão, você vai viver uma fé vazia. Porque a fé tem níveis. Que é o que eu falei? A fé tem níveis. A fé que faz o que todo mundo está fazendo nunca vai trazer resultado sobrenatural. Esse é o primeiro nível da fé. Está tendo culto, está vindo todo mundo. Isso não é fé, isso é uma fé. É uma fé porque você saiu de casa, você veio assistir, você veio ver. É um tipo de fé. Parabéns.
Mas esse nível de fé nunca vai te conduzir a um novo patamar, porque ela não é uma fé que tem um propósito de pedir, de bater, de ser insistente, de ser persistente. Ela não tem um foco maior, ela vem porque todo mundo está vindo. Ela está fazendo porque todo mundo está fazendo. Ela está aqui naquele ambiente esperando ver o que vai acontecer. Não, esse nível de fé nunca vai te conduzir a um novo patamar. A fé que vai te conduzir a um novo patamar é uma fé intencional. A nossa fé, ela precisa ser uma fé intencional. Ela não pode ser uma fé vazia, sem propósito, uma fé que está aqui na expectativa se as coisas acontecem ou não. A fé precisa ser intencional. Eu tenho que caminhar em fé, saber o que eu quero, para onde eu estou indo e o que vai acontecer com aquilo que eu estou buscando e fazendo. Eu preciso acreditar nisso. Senão você vive a fé do primeiro nível. Você vem para o culto domingo porque todo mundo vem. Você é crente porque você sabe que as outras religiões estão erradas. Isso é um nível de fé. É a mesma fé que Israel teve. Quando Moisés disse, vamos sair, sai todo mundo. O primeiro nível de fé, ele te move do lugar que você está para o lugar da promessa, mas ela não te faz viver a promessa. Então muita gente não está vivendo promessa de Deus, porque ele só está no primeiro nível de fé. Ele saiu e está indo para onde todo mundo está indo, mas ele não está vivendo nada sobrenatural. O povo saiu de lá, eles estavam vendo o mar se abrir, a comida cair, mas neles mesmos não havia uma transformação na sua fé. Então a fé precisa ser intencional. Aquele que vive um ambiente de fé precisa viver de forma intencional. Eu tenho que caminhar todos os dias debaixo de propósito na minha fé. Senão você é aquela pessoa que assiste um culto, volta para casa, aí no outro culto você vem, no outro culto você volta de novo, e você vive isso como se isso fosse a fé. É fé? É um nível de fé, mas é um nível de fé que nunca vai te conduzir a viver coisas extraordinárias. Ela não é uma fé intencional, ela é uma fé movida pelo que todo mundo está fazendo. Então se você vive uma fé e você anda como todo mundo está andando, não espere viver nada novo de Deus, porque você não vai viver. Uma fé que não é intencional nunca vai te conduzir ao sobrenatural. Você nunca vai ter uma sabedoria sobrenatural se você não for intencional em pedir, em bater. Então você precisa ser intencional. Então nós precisamos elevar o nosso nível de fé, senão você vai se tornar uma pessoa religiosa. E esse nível de fé, na hora que você passar pelos momentos difíceis, você abandona ela. Lembra do povo de Israel? Quando começou a vir as crises, as lutas, o que esse povo fez? Esse povo começou a murmurar contra Deus, porque esse nível de fé que eles estavam vivendo, apenas andando onde todo mundo estava andando e fazendo o que todo mundo estava fazendo, esse nível de fé não era um nível de fé que aprovaria eles diante das adversidades. E quando as adversidades vieram, eles começaram a murmurar contra Deus e blasfemar. Os milagres que eles viram não produziram nele uma fé para alcançar as promessas de Deus. Uma fé que não é intencional, ela não vai te conduzir às promessas que Deus tem para você, não vai. Esse negócio que quem tem promessa não morre, é conversa para boi dormir. Morre, ainda morre no deserto para não virar nem semente. Aquele povo tinha uma promessa de Deus, tinha ou não tinha? Sim ou não? Tinha. Esse povo tinha uma promessa de Deus, mas eles não alcançaram o nível de fé que os conduzisse a viver essas promessas. Então na hora da provação, na hora do deserto, na hora da pressão, Ezequiel, na hora da pressão, esse povo não tinha fé para acreditar que Deus tinha algo grande para eles. Então o primeiro nível de fé que você tem, essa fé
essa fé apenas de seguir a Jesus, essa fé apenas de acreditar que Deus existe, que Ele pode operar milagres. Essa fé, se ela não for intencional, ela nunca vai te conduzir a viver as grandezas de Deus. Sim ou não? Amém ou não amém? Amém. Pedir e dar-se-vos-á. Eu sei que eu estou pedindo e Deus vai me dar. Ah, não estou vendo nada. Deus vai me dar. Não estou vendo nada. Vai acontecer. Ah, vai ser difícil, mas vai acontecer. Eu estou buscando, mas ainda não veio. A porta vai se abrir. Como diz Edir Macedo, eu posso ver as estrelas como Abraão. Eu posso ver os milagres acontecer. E como dizia Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, alguém que errou mais de 1000 vezes, ele dizia: se você não acredita no impossível, não atrapalhem aqueles que acreditam. Então você e eu precisamos entender que a fé tem fases, a fé tem níveis, e que eu e você precisamos acreditar no que nós estamos buscando. O que você está buscando? Tem hora que alguém vai dizer para você: não, ali não. Eu me lembro quando eu vim para a igreja renovada, eu vim para cá em 2006, final de 2006. Eu era pastor do Ministério Cristo Centro de São Paulo. A igreja havia fechado aqui. E quando eu vim para a renovada, eles disseram assim: olha, ali é difícil. Ser pastor ali na renovada, em igreja presbiteriana, é difícil. Eu aprendi que é difícil, é um prédio bem alto. Eu aprendi que para Deus é possível. Em vez de você dizer é difícil, você vai dizer é possível. E foi questão de meses, não foi nem de ano. Eu me tornei pastor na igreja presbiteriana renovada. É difícil, é um prédio bem alto. É possível, é o que Deus pode fazer. A nossa fé precisa nos conduzir a novos níveis. O outro nível de fé é uma fé que ela vai te levar a um novo patamar. É quando você não tem dúvida daquilo que Deus pode fazer. Israel tinha dúvida do que Deus podia fazer? Sim ou não? Não. Deus abriu o mar, Deus mandava comida do céu, mas eles apenas sabiam o que Deus podia fazer. Saber o que Deus pode fazer não é ter a revelação plena de Deus. Escuta bem isso. Quem acredita que Deus pode fazer o impossível aqui? Você acredita nisso sempre? Sim ou não? As situações que você vai ser levado, onde a sua fé realmente vai ser provada, se você acredita ou não. Falava sobre isso ontem. O Davi que cantava o salmo que dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, o teu cajado me consola. É o Davi que fez esse salmo. O matador de leão e de urso, um dia foi colocado no meio de uma roda e teve que se fazer de doido para não morrer. Porque é nessa hora que ele deveria confiar em Deus, como esse pastor. Cercado de feras, o matador de leão agora estava cercado por feras. Mas ele dizia: o Senhor é meu pastor e nada
me faltará. Então, crer na existência de Deus e naquilo que Deus pode fazer, não é a certeza de que realmente eu vou poder viver aquilo que Ele tem para mim. Israel viu coisas miraculosas, eles viram tudo que Deus podia fazer, mas nos momentos difíceis, eles duvidaram, murmuraram e não acreditaram que Deus poderia conduzi-los a um novo nível. Qual nível que você pretende chegar? Que lugar você quer estar? Aonde você consegue se ver? O que você acredita que você é capaz de se tornar? E quem sabe você olha para você e você sabe que você é a pessoa mais inadequada do mundo para se tornar algo que você realmente sonha e idealiza. Mas Deus está dizendo: pede, que você vai receber. Bate, que a porta vai se abrir. Ele diz: busque e você achará. Perdão, busque e você achará. Bata e a porta vai se abrir. Existe um Deus que é especialista em nos conduzir a lugares que não tem estradas, a lugares que não tem caminhos. A Bíblia diz que Deus, Ele traça um caminho aonde não há caminho. Ele traça um caminho no deserto. A Bíblia diz que Deus tem o seu caminho. Naum fala que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. As tormentas que você passa, a falta de direção que você tem em alguns momentos, tudo que você precisa é acreditar de que Deus está no controle da sua vida. E se você acreditar no que você pede, no que você busca e no que você bate, você chegará do outro lado da porta. Mas é nessa hora é que nós diferenciamos os homens dos meninos. É nessa hora que os meninos e os homens são diferenciados. Aqueles que realmente acreditam na generosidade e na fidelidade de Deus, ou naqueles que na hora que o cinto aperta, corre. É aqui onde se levantam os matadores de gigantes. É aqui onde levanta aqueles que fazem as grandes histórias. É aqui que se levantam os grandes líderes da humanidade. É aqui que se levantam os maiores pastores, os maiores líderes que deixarão um legado para essa geração. A questão é que nível de fé você possui e até onde você acredita que o Deus que você serve pode te conduzir. E eu só quero dizer para você uma coisa: para Deus não há limites. Há limites para você? Mas para Deus não há limites. Nós precisamos aprender a nos mover esse novo nível de fé. Quem sabe você tem um problema na sua casa que você olha hoje e diz assim: isso aqui nunca vai mudar. Você olha para um filho seu, você olha para o seu casamento, você olha para o seu ministério, você olha para a sua vida e você diz: isso nunca vai dar certo. Que nível de fé você está andando? Eu quero que você saia desse nível que você está, de fazer o que todo mundo está fazendo. Eu quero que você saia do nível de acreditar apenas que Deus faz. E eu quero que você faça parte do nível daqueles que vão ver Deus fazendo na sua vida, na sua família e aonde você acreditar que Ele pode fazer. Deus pode. Como diz o pastor Marcos, é impossível, mas Deus pode.
Vamos diferenciar os homens dos meninos. É hora de você se tornar alguém grande em Deus. É o momento da terra saber que existe homens de Deus que vieram a essa terra para manifestar a glória de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa: se você pedir, se você buscar, se você bater e se você acreditar, acontecerá. Eu creio que coisas grandes e poderosas dos céus e da parte de Deus está vindo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu creio que você é muito maior do que você imagina. Eu creio que há um leão dentro de você, querendo sair para fora e rugir nesse tempo. Deus quer levantar uma geração de leões para conquistar territórios, cidades, para implantar o reino de Deus e desfazer o reino das trevas. Homens e mulheres que viverão o sobrenatural de Deus, porque acreditam na generosidade do seu Pai. O que parece impossível a você nessa noite, eu vim dizer uma palavra para você nessa noite. Peça, e você vai. Busque, e você bata, e a porta vai se abrir. Esse é um tempo de orações respondidas, um tempo de portas abertas, de céus abertos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se a minha vai esmorecer, adore ao Senhor. Ajuda-me. Se a minha voz não alcançar, ajuda-me, Senhor. Eu preciso tanto, tanto de ti. Meu mestre, jamais desistirei, porque eu Declare isso. acredito em milagre. Você acredita? Eu confio tanto em ti. Faça disso uma profecia. Eu acredito em milagre. Nós vivemos num céu de milagres. Nós servimos a um Deus de milagres. Você não é o limite de Deus. Não, existem coisas grandiosas para serem liberadas sobre a tua vida. Começa a receber sabedoria. Começa a receber revelação. Começa a receber visão, dons espirituais, capacitação. Começa a receber a tua cura nessa noite, em nome de Jesus. Começa a receber, porque há um Deus querendo te abençoar nessa noite. Há um Deus querendo ouvir o teu pedido nessa noite. Feche os olhos e começa a ver as grandezas de Deus. Ei, começa a ver as grandezas. Comece a pensar em coisas grandes. Comece a sonhar coisas grandes. Comece a ver mais longe. Eu
Libera os céus, Senhor. Libera os céus, libera milagres nessa noite, Jesus. Libera milagres nessa noite, libera milagres nessa noite. Jesus, milagres nessa noite. Abre os céus sobre esse lugar, Senhor. Abre os céus, Senhor, e derrama milagres, Senhor. Abre portas, atende orações, Senhor, atende orações dessa noite. Atende orações dessa noite, Senhor. Aqueles que têm buscado, Senhor, que eles encontrem nessa noite aquilo que eles estão buscando. Que portas abertas, Senhor, venham sobre este lugar nessa noite, Pai. Portas abertas na tua casa, na tua família, na transformação do teu casamento, na transformação dos teus filhos, na transformação da tua vida financeira, do teu ministério. Portas abertas. Aleluia. Amém, queridos. Diga: eu acredito em milagres. Eu acredito que o meu Deus é generoso e que Ele tem prazer naquilo que eu peço. Ele tem prazer em me abençoar. Ele tem prazer em me dar. Deus tem prazer.